Evitei atravessar o oceano por razões afetivas e históricas. Eu achava que não tinha muita coisa para conversar com os portugueses. Quando se completaram 500 anos da travessia de Cabral e companhia, recusei um convite para vir a Portugal. Porém, não transformei isso numa rixa e pensei: vamos ver o que acontece no futuro. A ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o seio da civilização sempre foi justificado pela noção de que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da história. Agora, no começo do século XXI, algumas colaborações entre pensadores com visões distintas, originadas em diferentes culturas, possibilitam uma crítica dessa ideia. Somos mesmo uma humanidade? Como justificar que somos uma humanidade se mais de 70% estão totalmente alienados do mínimo exercício de ser? A modernização jogou essa gente do campo e da floresta para viver em favelas e em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos. Essas pessoas foram arrancadas de seus coletivos, de seus lugares de origem e jogadas nesse liquidificador chamado humanidade. Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com a sua memória ancestral, com as referências que dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que compartilhamos. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade, enquanto seu lobo não vem. Fomos nos alienando desse organismo que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmo é natureza. Tudo que eu consigo pensar é natureza. Li uma história de um pesquisador europeu no começo do século XX, que estava nos Estados Unidos e chegou a um território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã, que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada, perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou. Ela está conversando comigo? Ela não vai conversar comigo, não?
Ao que o seu facilitador respondeu: ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada disse: qual o problema? Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome: Taco Grak e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo: não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece, esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala: pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Assim como aquela senhora Hope, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com montanhas. No Equador, na Colômbia, em alguma dessas regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, tem uma família de montanhas que troca afetos, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festas para essas montanhas, dão comida, dão presentes e ganham presente das montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? Porque elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para a gente. Os Maasai, no Quênia, tiveram um conflito com a administração colonial, porque os ingleses queriam que a montanha deles virasse um parque. Eles se revoltaram contra a ideia banal, comum, em muitos lugares do mundo, de transformar um sítio sagrado num parque. Eu acho que começa como um parque e termina com um parking, porque tem que estacionar esse tanto de carro que fazem por aí afora. É um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da terra. Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo. 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí, atropelando tudo. Um convencimento geral até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, que canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. E a minha provocação sempre foi adiar o fim do mundo. E isso, exatamente, poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo e, se possível, tomando muitos remédios. Porque, afinal, é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem.
e eles vão fazer remédios e um monte de parafernálias para nos entreter. Para que não fiquem a pensar que eu estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos do dinheiro do planeta e ganham mais em cada minuto espalhando shoppings pelo mundo. Espalham o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como o bem-estar do mundo todo. Os grandes centros, as grandes metrópoles do mundo são uma reprodução uns dos outros. Se for a Tóquio, Berlim, Nova Iorque, Lisboa, São Paulo, verá o mesmo entusiasmo em fazer torres incríveis, elevadores de espiroquetas, veículos espaciais. Parece que está em viagem com o Flash Gordon. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam de ficar agarrados a essa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos nas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, em África, na Ásia ou na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. Porque, sabe, há uma humanidade que vamos dizer que é importante. E há uma humanidade mais bruta, rústica, orgânica, uma sub-humanidade. Uma gente que fica agarrada à terra. Parece que eles querem comer a terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda, e tanto, que as corporações têm que criar cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. Esse contato com outra possibilidade explica escutar. Escutar, sentir, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como natureza, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase humana, uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito humanos. Os quase humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta, e por dançar uma coreografia estranha, são tirados de cena por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como uma fricção, poder contar uns com os outros, poder ter um encontro como este, aqui em Portugal, e ter uma audiência tão essencial como vocês, é um presente para mim. Vocês podem ter certeza de que isso me dá o maior gás para esticar um pouco mais o início do fim do mundo que se me aproxima, que se me apresenta. E os provoca a pensar na possibilidade de fazer o mesmo exercício. É uma espécie de Tai Chi Chuan. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo e respirar. O Rio Doce, que nós, os Krenaks, chamamos de Uatu, nosso avô, é uma pessoa, não um recurso, como dizem os economistas. Ele não é algo de que alguém possa se apropriar. É uma parte da nossa construção como coletivo, que habita em lugar específico, onde fomos gradualmente confinados pelo governo para podermos viver e reproduzir as nossas formas de organização, com toda essa pressão externa. O Atu, esse rio que sustentou a nossa vida às margens do Rio Doce, entre Minas Gerais e o Espírito Santo, numa extensão de 600 quilômetros, está todo coberto por um material tóxico que desceu de uma barragem de contenção de resíduos, o que nos deixou órfãos. E acompanhando o rio em coma. Faz 1 ano e meio que esse crime, que não pode ser chamado de acidente, atingiu as nossas vidas de maneira radical, nos colocando na real condição de um mundo que acabou. Vamos separar esse negócio. Gente e terra, essa bagunça. É melhor colocar um extrator na terra. Gente não. Gente é uma confusão. E, principalmente,
Gente não está treinada para dominar esse recurso natural que é a terra. Recurso natural para quem? Desenvolvimento sustentável para quê? O que é preciso sustentar? A ideia de nós, os humanos, nos deslocarmos da terra, vivendo numa abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, da existência e de hábitos. Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo o mundo. O que é feito de nossos rios, nossas florestas, nossas paisagens? Nós ficamos tão perturbados com o desarranjo regional que vivemos. Ficamos tão fora do sério com a falta de perspectiva política que não conseguimos nos erguer e respirar, ver o que importa mesmo para as pessoas, os coletivos e as comunidades nas suas ecologias. Precisamos ser críticos a essa ideia plasmada de humanidade homogénea, na qual há muito tempo o consumo tomou o lugar daquilo que antes era cidadania. José Mujica disse que transformamos as pessoas em consumidores e não em cidadãos. E nossas crianças, desde a mais tenra idade, são ensinadas a serem clientes. Não tem gente mais adulada do que um consumidor. São adulados até ao ponto de ficarem imbecis, babando. Então, para que ser cidadão? Para que ter cidadania, alteridade, estar no mundo de uma maneira crítica e consciente, se você pode ser um consumidor? Essa ideia dispensa a experiência de viver numa terra cheia de sentido, uma plataforma para diferentes cosmovisões. O nome Krenak é constituído por dois termos. Um é a primeira partícula, Kre, que significa cabeça. A outra, Nak, significa terra. Krenak é a herança que recebemos dos nossos antepassados, das nossas memórias de origem, que nos identifica como cabeça da terra. Como uma humanidade que não consegue se conceber sem essa conexão, sem essa profunda comunhão com a terra. Não a terra como um sítio, mas como esse lugar que todos nós compartilhamos e do qual nós, os Krenaks, nos sentimos cada vez mais desraigados. Desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser visto assim. Quando nós falamos que o nosso rio é sagrado, as pessoas dizem, isso é algum folclore deles. Quando dizemos que a montanha está mostrando que vai chover e que esse dia vai ser um dia próspero, um dia bom, eles dizem, não, uma montanha não fala nada. É como parar uma memória confortável, agradável de nós próprios, por exemplo, mamando no colo da nossa mãe, uma mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando forever. Um dia, ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí, a gente dá uma babada, olha em volta, reclama porque não está vendo o seio da mãe, não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida, e a gente começa a estremecer. A achar que aquilo não é mesmo o melhor dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai cair em lugar nenhum. De repente, o que a mãe fez foi dar uma viradinha para o sol, mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar. O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas chamam a Terra de Mãe. Pachamama, Gaia, uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo. Noutras tradições, na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. Não tem nada a ver com a imagem masculina,
ou do pai, todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem, é sempre para depredar, detonar e dominar. Mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem de explicar porque é que está mamando. O estado do mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada. Chegou embrulhada e com o aviso: depois de abrir, não tem troca. Há 200, 300 anos ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada pensando: mas é esse mundo que deixaram para a gente? Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? Ok, você vive falando de outro mundo, mas já perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos, no máximo nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa um mundo, serão trilhões de mundos. E as entregas vão ser feitas em vários locais. Que mundo e que serviço de delivery vocês estão pedindo? Há algo de insano quando nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha no pacote encomendado pelos nossos antecessores. Há algo de pirraça nossa sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor. Também pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos sonhos. E porque nos causa desconforto a sensação de estar caindo. A gente não fez outra coisa nos últimos tempos senão despencar, cair, cair, cair. Então, porque estamos grilados com a queda, vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas coloridos. Vamos pensar no espaço, não como um lugar confinado, mas como um cosmos onde a gente pode despencar em paraquedas coloridos. Há centenas de narrativas de povos que estão vivos, contam histórias, cantam, viajam, conversam e nos ensinam mais do que aprendemos nessa humanidade. Nós não somos as únicas pessoas interessantes no mundo. Somos parte de um todo. Isso talvez tire um pouco da vaidade dessa humanidade que nós pensamos ser. Além de diminuir a falta de reverência que temos o tempo todo com as outras companhias que fazem esta viagem cósmica conosco. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência. Muitos outros também a têm. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte. Não um horizonte prospectivo, mas um horizonte existencial. Definitivamente não somos iguais. E é maravilhoso saber que cada um de nós que aqui está é diferente dos outros. Como constelações. Manima serese, água de mani, oh manima serese, água de mani, oh manima serese, oh janinde, oh janinde, água de mani, oh manima serese, água de mani, oh manima serese.
macerecê. Água de mani, oh mani macerecê. Água de mani, oh mani macerecê. Água de mani, oh mani macerecê. Oh janinde, oh janinde. Água de mani, oh mani macerecê. Água de mani, oh mani macerecê.